Quanto custa o tesouro mais caro que já foi encontrado? E onde você deve procurar o tesouro mais valioso do mundo que ainda não foi encontrado? Hoje você vai conhecer essas respostas. Nesse episódio eu vou falar sobre os tesouros mais valiosos e inacreditáveis da história. Vamos nessa! Talvez ninguém pudesse imaginar que a pequena cidade polonesa de Środowiska se tornaria famosa em todo o mundo como o lugar onde um dos tesouros mais caros da história seria encontrado. Em 1985, um antigo prédio da cidade foi demolido e os trabalhadores começaram a restaurá-lo. Mas antes disso, eles decidiram dar uma olhada nas fundações. Eles encontraram um vaso no qual mais de 3.000 moedas raras de prata, cerca de 40 moedas de ouro e outros medalhões e uma coroa de ouro estavam emparelhados. Os historiadores estimam que as joias foram feitas no século XII e XIII, o que lhes confere um valor incrível. Com um valor particular, era uma certa coroa de ouro de origem desconhecida. Não está claro exatamente a quem pertencia, mas os especialistas especulam que a coroa foi feita para Blanche de Valois, que foi a primeira esposa do rei Carlos IV de Luxemburgo. Considerando tudo isso, não é surpreendente que o valor total do tesouro polonês tenha sido estimado entre 100 e 120 milhões de dólares. Posteriormente, o tesouro foi distribuído a vários museus poloneses. Tesouro americano. O maior tesouro da história americana foi descoberto na década de 80. A descoberta foi feita por um engenheiro chamado Tommy Thompson, que quando estudante era fascinado pela busca de navios e embarcações naufragados, e por muito tempo trabalhou ativamente na criação de vários sistemas para submarinos nucleares. Há muito ele sonhava em encontrar o SS América Central, naufragado em 1857. No final dos anos 80, a sorte sorriu para Tommy. Ele encontrou o navio a 300 km da costa da Carolina do Sul, a uma profundidade de 2,2 km. Em 1988, o robô avançado de Thompson examinou cerca de 5% dos destroços e trouxe à superfície 2 toneladas de ouro e outros artefatos preciosos. Seu valor total foi estimado em 76 milhões de dólares, mas alguns especialistas acreditam que Thompson encontrou artefatos no valor de 150 milhões de dólares. De qualquer forma, o tesouro que ele encontrou agora é considerado o maior e mais caro da história americana. Tudo bem, mas a incrível busca e operação não trouxeram paz a Tommy. Ele teve que lutar contra seguradoras que alegavam que tinham direito ao ouro e aos artefatos por causa das perdas que sofreram no século XIX. Tommy lutou contra seguradoras por vários anos. Isso durou até o ano 2000, quando ele conseguiu cerca de 50 milhões de dólares pelo tesouro. Tesouro de Whydah. Quando se fala em tesouro, a primeira coisa em que geralmente pensamos são os piratas. Afinal, eles amam tesouros como ninguém. E há um lugar para os piratas de verdade nesse episódio. Um pirata chamado Black Sam Bellamy navegou em seu navio chamado Whydah Galley em 1717. Naquele mesmo ano, seu navio carregava uma grande quantidade de tesouro quando foi pego por uma grande tempestade. O navio não aguentou e afundou rapidamente. O Whydah não foi encontrado até vários séculos depois. Foi descoberto em 1982 pelo caçador de tesouros americano Barry Clifford. Barry foi capaz de encontrar os destroços do navio e moedas e vários objetos preciosos roubados por Black Sam Bellamy. Um total de 4,5 toneladas de tesouro foi descoberto. Centenas de milhares de joias no valor de 15 milhões de dólares foram trazidos à tona. Mas o valor total do tesouro de Whydah varia de 220 milhões a 400 milhões de dólares. Os restos da carga do Whydah Galley continuam a ser recuperados do fundo do mar até hoje. Tesouro do Galeão Espanhol. Em 1622, o galeão espanhol Nuestra Senhora de Atocha estava voltando para a Europa depois de navegar para portos comerciais na América Central. O galeão nunca voltou ao Velho Mundo. Foi atingido por um poderoso furacão na costa da Flórida. Por conta disso, o navio saiu do curso e afundou algum tempo depois. O desastre não teria sido tão notável se não fosse por uma coisa: uma incrível quantidade de tesouro, ouro, prata, joias, índigo, tabaco e muito mais. Tudo desceu para o fundo. Acredita-se que o valor total do tesouro que foi para o fundo chegue a 700 milhões de dólares. Claro que os caçadores de tesouro começaram a ir atrás. A sorte sorriu para o americano chamado Mel Fisher. Em 1985, ele conseguiu encontrar o Nossa Senhora de Atocha com sua equipe e começou a trazer o tesouro à superfície. Os caçadores encontraram a maior parte do tesouro do navio, que continha mais de 200 barras de ouro e mais de 1.100 barras de prata, pesando 15 e 37 quilos cada uma. Os americanos também trouxeram à tona correntes de ouro, anéis, pingentes e broches de esmeralda. Várias centenas de milhares de artefatos preciosos no valor de 400 a 450 milhões de dólares foram levantados. E isso não é tudo.
No fundo ainda estão os restos do tesouro de Nossa Senhora de Atocha, no valor de várias centenas de milhões de dólares. É incrível como o tesouro foi carregado por esse galeão. Também é incrível que, apesar do absurdo valor, o tesouro do Nossa Senhora de Atocha não está nem perto dos tesouros mais caros e valiosos da história. Fique ligado, pois em breve você aprenderá sobre alguns tesouros extremamente caros. Tesouros multibilionários encontrados ao redor do mundo. Um tesouro que desafia qualquer estimativa e potencialmente o tesouro mais caro de todos os tempos estão mais à frente nesse episódio. Vamos nessa! Como regra, os tesouros são encontrados pelas pessoas, mas recentemente os robôs estão cada vez mais envolvidos na busca por eles. E eles têm tido muito sucesso, porque às vezes conseguem encontrar tesouros incríveis. Isso aconteceu em 2005, quando especialistas da empresa chilena Wagner usaram seu próprio desenvolvimento de engenharia, um robô capaz de escanear a composição molecular do solo a uma profundidade de 50 metros. No Chile, o robô conseguiu encontrar 800 toneladas de ouro em lingotes que foram embalados em 600 barris. Você já pode imaginar o quão incrível é essa escala? Na verdade, é muito difícil de imaginar. E mais difícil ainda acreditar que o valor total do tesouro foi estimado em 10 bilhões de dólares. Acredita-se que os lingotes tenham pertencido ao navegador espanhol Juan Ubilia. Em 1715, ele os enterrou em uma das ilhas do arquipélago Juan Fernández, na costa do Chile. O tesouro foi procurado por muitos caçadores famosos, incluindo o milionário americano Bernd Kaiser, que vendeu seu negócio de grande sucesso produzindo tecidos para trajes espaciais da NASA em busca do tesouro chileno. No entanto, só a empresa chilena teve sorte, que aliás teve muita dificuldade em defender seu direito a 50% do valor do tesouro. O governo chileno ficou com a outra metade. Acredita-se que o tesouro mais caro da história humana, cujo valor pode ser calculado pelo menos aproximadamente, foi encontrado em 2011. O maior tesouro do mundo foi encontrado no templo Padma Baswami. Esse é um templo hindu de Vishnu, localizado na cidade de Trivandrum, no estado indiano de Kerala. O tesouro foi cercado nas camadas mais baixas do templo, em seus cofres. O tesouro mais caro da história consistia em pedras preciosas, joias de todos os tipos, moedas de ouro, bem como inúmeras obras de arte. A mais proeminente delas era a estátua de 1,2 metros de altura, do deus Vishnu, que foi fundida no ouro mais puro e decorada com esmeraldas e diamantes. Quanto valia esse incrível tesouro? Como a coleção era absurdamente grande, os especialistas citaram apenas o custo aproximado, mas é impressionante, não menos de 20 bilhões de dólares. De acordo com cálculos mais precisos, o templo continha tesouros no valor de pelo menos 22 bilhões de dólares. O tesouro era tão grande que os funcionários que o avaliaram não contaram os itens, mas os pesaram e retiraram em sacos inteiros. Há uma explicação para esse tesouro incrível. Sabe-se que as abóbadas subterrâneas do templo começaram a ser preenchidas com doações já no século XIV. Essa tradição continuou até o século XVIII, quando as abóbadas foram muradas. E assim, ao longo de 400 anos, eles acumularam tanta riqueza que foi descoberta há apenas 10 anos. Ouro bactriano. Parece que 22 bilhões de dólares é apenas uma quantidade incrível de dinheiro para um tesouro. Mas um tesouro pode ser ainda mais caro? Ele pode sim. O ouro bactriano descoberto no século passado afirma ser o tesouro mais caro da história da humanidade. Se o tesouro no templo indiano ainda podia ser estimado, o ouro bactriano não. Acredita-se que ele não tem preço. Esse tesouro em si são os objetos de ouro encontrados em 1978 no Afeganistão, no local de Tilia Tepe. Os objetos foram encontrados durante a escavação dos túmulos reais Kushans, no primeiro século a.C. Durante as escavações no norte do país, 6 túmulos foram descobertos. Em cada um deles foram encontrados cerca de 3.000 itens de ouro. No geral, os arqueólogos acharam cerca de 20.000 objetos de ouro, joias e armamentos. Os arqueólogos poderiam ter encontrado ainda mais tesouros, porque encontraram mais 3 túmulos, mas não tiveram tempo de escavá-los por causa da guerra. Mas mesmo o tesouro dos 6 túmulos não foi suficiente para reconhecer o ouro bactriano como o tesouro mais caro de todos os tempos. É difícil imaginar o valor total de todos esses artefatos incríveis. E para terminar, vou falar sobre o tesouro que ninguém encontrou até agora. Ao mesmo tempo, esse tesouro é considerado o mais caro do mundo. Estou falando sobre o ouro de Yamashita, também chamado de Tesouro Yamashita ou Tigre da Malásia. Acredita-se que o seu valor total possa chegar aos 40 bilhões de dólares. Muitos especialistas pensam que se o tesouro for encontrado e vendido, isso levará a uma crise econômica e até a guerras. Mas o que é esse tesouro e onde você pode procurá-lo? O ouro de Yamashita são objetos de valor que foram supostamente saqueados pelo exército japonês no sudeste da Ásia, durante a Segunda Guerra Mundial.
Desde o fim da guerra, muitas expedições foram às Filipinas em busca do tesouro, mas ninguém ainda conseguiu localizá-lo. Isso é tudo, pessoal. Você gostaria de encontrar o tesouro mais caro e valioso da história? Diz pra mim nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.